Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, onde nós nos reunimos com os irmãos e com as irmãs para conversar sobre temas importantes que dizem respeito à nossa vida, ao nosso crescimento, à nossa aprendizagem. Nosso bom dia, professor Olimar, seu bom dia. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente, nessa tentativa de contribuir de alguma forma para a reflexão, talvez o debate, o crescimento espiritual. Dr. Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Olimar, bom dia, professora Zambuja, nossos amigos telespectadores. Se Jesus foi o modelo mais perfeito enviado por Deus para nos servir de guia, é necessário que nós conheçamos o nosso guia. Isso, perfeito. Essa manifestação do Dr. Marcos nos abre a oportunidade de dizer o tema de discussão, de conversa com os senhores e com as senhoras deste domingo. Agora, professor, nós vamos conversar sobre, Dr. Marcos, nós vamos conversar sobre a religião de Jesus. Jesus tinha religião, professor e Dr. Marcos? Jesus tinha religião? Por favor, vamos começar ouvindo o professor Olimar, depois ouvindo o Dr. Marcos. A bem da verdade, a religião é uma forma de religação da criatura com o Criador. Agora, quando nós vamos questionar esse tipo de assunto, abordá-lo naturalmente, nós vamos ver que Jesus é um judeu, inserido dentro de toda a prática do judaísmo, e que nos lega uma doutrina moral extremamente importante, a partir da qual decorrem outras religiões. Entretanto, a análise dessa religião de Jesus, ela é muito importante, porque, em síntese, ela é a prática da caridade. Essa é a religião de Jesus. Resumidamente, toda a doutrina dele se resume na humildade e na caridade. Dr. Marcos. Se Jesus tinha uma religião, se nós pensarmos a época onde a humanidade vivia, a época que Cristo viveu, certamente, a humanidade vivia uma justiça olho por olho, dente por dente. Né? Existia uma grande tendência àquela vingança, as pessoas estavam... Então, de uma certa forma, Jesus veio naquele conceito de religião que nós temos, que é o religar, né? Ele veio reconectar a humanidade. No entanto, e nessa reconexão com a humanidade, ele, por óbvio, que modificou a sociedade da época em diversos aspectos. No entanto, o que nós temos é uma importância extremada, não que não seja importante, mas nos aspectos de como Jesus nasceu e morreu, e não de como ele viveu. E nós temos uma importância extremada nos mitos, nos ditos milagres, nas interpretações e dogmas de certas ocorrências da vida dele, e não na força do seu exemplo. É isso que nós temos. Então, se Jesus é o nosso guia, a interpretação que deve ser dada
do nosso mestre é que ele é o exemplo. E o exemplo dele é a caridade, como falou o professor João Animar. É você servir ao invés de ser servido. O exemplo de Jesus é o seu ensino moral, que é dado muito pouca ênfase a isso nas religiões de todos os tempos. Eles trazem um enfoque diferenciado e incorreto, discutível, porque você não dá respostas para tudo, né? Quando na verdade Jesus, o que nós precisamos é retirar de dentro de nós mesmos essa interpretação e conceito enraigado que nós temos até mesmo do catolicismo, que era a religião mais comum, né, no passado. Agora nós temos diversas outras aí. Mas Jesus é nosso amigo. Jesus não está acima, crucificado, e nós devemos adorá-lo e ter fé nele, que ele vai então promover a nossa salvação. Não, Jesus é nosso amigo. Jesus está mais próximo de nós do que nós imaginemos. Jesus desceu da cruz há muito tempo e caminha no meio de nós. Então, é preciso que nós mudemos e que nós busquemos o conceito real de quem é Jesus. E o que realmente importa na passagem que ele teve sobre a terra. Qual foi o ensino que ele deixou? Para que nós então o sigamos. Para que ele então seja o nosso guia, o nosso amigo, que está muito próximo da gente. Professor Lima. Nós estamos com uma ideia, realmente é muito importante isso, porque o Cristo como paradigma, essa ideia é a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos naturalmente respondem qual é o exemplo, qual o modelo mais importante que nós recebemos, e sem sombra de dúvida é Jesus, né? Ele é o nosso paradigma. Quando a gente faz naturalmente a abordagem dessa questão, ou seja, a religião de Jesus, nós vejamos fundamentalmente exatamente o que ele pretende, né? A salvação da humanidade, né? A transformação da humanidade. Bom, então vamos ver em Jesus mesmo o que ele diz com relação a isso, né? Então lá em Mateus 25, 31 a 46, ele vai dizer assim nessa passagem: ora, quando o Filho do Homem vier em toda a sua majestade, acompanhado dos anjos, de todos os anjos, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Careci de teto, e me hospedaste. Estive nu, e me vestistes. Achei-me doente, me visitastes. Estive preso, me fostes ver. E os justos então responderiam: mas Senhor, quando foi que nós te vimos em alguma dessas situações e te assistimos? Ele diz: em verdade vos digo, quando vocês fizeram isto a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que vocês fizeram. E dirá em seguida aqueles que estiverem à sua esquerda, que foram separados. Porque o Filho do Homem veio separar, ele veio dividir, né? Dos bodes as ovelhas. E ele diz aos que estão agora à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Careci de teto e não me hospedastes. Estive nu, achei-me doente, preso e não me assististes. Ora, Senhor, quando foi que nós não te demos essa assistência? Ele diz: quando vocês deixaram de fazer isto a um destes mais pequeninos. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa abordagem que nós estamos fazendo sobre a religião de Jesus, vejamos o que ressalta, o que se destaca efetivamente. Para que o indivíduo seja daqueles que fazem parte do grupo que foi apartado para a direita, ou seja, aqueles que serão efetivamente salvos, é necessário que este indivíduo tenha praticado a caridade. Em contrapartida, os que não praticaram a caridade foram selecionados e separados para o lado esquerdo. Portanto,
Qual é o critério de seleção? É a prática da caridade. Portanto, a salvação está na prática da caridade. Então, toda a doutrina de Jesus, toda ela, se resume em humildade e na prática da caridade. É isso. Nós já estamos no final do nosso primeiro bloco. Em seguida vamos passar a palavra ao Dr. Marcos, mas fica uma pergunta aos dois. Nós poderíamos dizer então que a religião de Jesus é fora da caridade, não há salvação. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos retornando com esse programa Comunicando Espiritualidade. Hoje abordando esta afirmação, pergunta: qual era a religião do Mestre Jesus? Dr. Marcos, sua manifestação sobre esse tema, que pode ter certeza está causando uma série de perguntas entre os nossos irmãos e irmãs. Sim, a religião de Jesus era a caridade, dando fundamentalmente, né, dando continuidade ao que dizia o nosso professor Olimar, não existe outra maneira eficaz de você conhecer a si mesmo e conhecer a vida sem a prática da caridade. E nisso, o que nós vemos a informação de hoje em dia é de que se você aceitar Jesus, em você aceitando Jesus na sua vida, você estará salvo. Só que a mensagem que nós trazemos, não, a mensagem que Jesus nos traz é que eu sou a porta. Eu sou o caminho. Se ele é a porta, nós precisamos chegar até lá. Se ele é o caminho, nós precisamos trilhar esse caminho. Então, não basta que você deixe que Jesus entre na sua vida, sem saber quem ele é, e aguardar, porque em nenhum momento Jesus disse: olha, você tenha fé em mim, tudo vai se resolver. É necessário que nós nos ajudemos. E é pelas obras que nós vamos ser avaliados. É pela nossa atividade. Nós temos, né, inclusive a passagem do ajuda-te, ou seja, nos chamando à ação. Existe até uma passagem daquela figura do mestre que vinha com os seus discípulos e tinha o cidadão com o veículo atolado, né, no atoleiro, e ele ajoelhado orava para que Jesus e Deus lhe auxiliassem a tirar seu veículo do atoleiro, e o mestre passou direto por ele com os seus discípulos. E aí então mais adiante havia outro cidadão com o veículo também no atoleiro, e ele, enraivecido, tentava acelerar o veículo e retirar o veículo daquele atoleiro de qualquer forma. Então o mestre e os seus discípulos foram lá e ajudaram, empurrando o veículo. Depois os discípulos perguntam: mestre, por que nós não auxiliamos o primeiro que orava e auxiliamos esse que até estava embravecido lá, enraivecido no volante? Sim, porque nós auxiliamos esse porque ele estava tentando fazer alguma coisa por ele mesmo, né? Então, você veja, existe a necessidade de que nós não nos centremos tanto em nós mesmos e demos a importância ao próximo. Você veja um dos exemplos mais utilizados aqui, o do trânsito, né? Você é fechado no trânsito,
A nossa consciência, ela já, você no primeiro momento vai ficar enraivecido, mas a nossa consciência nos alerta. Se você vem nesse preparo de equilíbrio interno. E aí você pensa, bom, se ele está com pressa, deixa ele ir primeiro. Né? Deixa. É necessário que nós tenhamos uma árdua luta contra o egocentrismo, contra o orgulho, para que nós demos a nossa vez. Porque com esse exemplo é que o nosso nicho de relacionamento vai ser estimulado. Porque nós estamos tentando seguir um exemplo aqui, que é o de Jesus. Que nós sejamos caridosos, que nem ele foi, calmo, paciente, simples. Né? Então, se nós não seguirmos esse exemplo, dando esse exemplo, nós não vamos modificar o comportamento da sociedade. Então, nós somos sementes. E é através dos nossos atos, das nossas ações, que nós vamos conseguir modificar o pensamento e o agir dos demais. Estamos então conversando, discutindo, avaliando. Será que Jesus tinha uma religião? É uma figura. Professor. Nós tivemos no final do primeiro bloco uma questão sobre o fora da caridade na nossa salvação. Efetivamente, eu gostaria de aproveitar o gancho e trazer também uma pequena história que ela nos ensina muita coisa. Conta-se que viviam no inferno os homens sem braço e que viviam, tinham um caldeirão de sopa, tinham comida e tudo mais, mas viviam passando fome, porque não tinham os braços e não conseguiam, né, acessar aquela comida, aquela sopa, muito embora tivessem colheres disponíveis ali. Em contrapartida, no céu, também as pessoas não tinham braços, mas todas elas tinham ali a sopa, tinham as colheres e estavam plenamente felizes. A questão que foi formulada é por quê? Como? E a resposta foi muito simples, é que lá no céu, um pega a colher com a boca, pega a sopa e alimenta o outro. Isso aponta exatamente para o maior problema que nós encontramos hoje em dia no mundo atual, que é o problema do egoísmo, do excessivo amor ao próprio bem. A gente vai observar que todo o ensino moral de Jesus trabalha exatamente em cima da caridade e da humildade. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, bem-aventurados, meus irmãos, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Ama a teu próximo como a ti mesmo, amai os teus inimigos, faz o bem sem ostentação, perdoai para que Deus os perdoe. Ele não cansa de nos ensinar caridade, humildade e nos dar o exemplo, que é o mais importante. E é o que o Marcos estava dizendo. Não adianta você ficar só no plano aqui do discurso e não viver. Ah, eu aceito Jesus, tá, mas e aí? Você vive Jesus? É como a gente diz, olha, você entrou dentro do Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou dentro de você, você não assimilou, você não pratica, você não vive, não adiantou nada. E é essa a grande questão. Nós estamos agora no momento da prática. Então, essas virtudes da humildade e da caridade, elas são exatamente opostas aos vícios do egoísmo, e por isso estavam sofrendo lá no inferno, lá, aqueles homens sem braços dessa historinha, e do orgulho, que é filho do egoísmo. Então, estes vícios, que é uma lista muito grande que a humanidade tem, precisam ser combatidos, eles precisam ser superados, eles precisam ser vencidos em nós. Senão, não adianta nada. A religião
visa reaproximar a criatura do Criador. Nós somos filhos também de Deus, como Jesus o é. Nós estamos numa caminhada progressiva também, meus irmãos. Então, por favor, nós temos que parar de ficar nessa comodidade que a gente vive. Como, por exemplo, Jesus morreu para nos salvar. Puxa vida, para aí. Salvação é trabalho, é luta, é esforço, é transformação. Se você não se dedicar, se você não se empenhar, isso não cai do céu na sua mão. As coisas não caem prontas. É o carro. Não adianta, ninguém vai lhe ajudar a empurrar o carro. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu vai te ajudar. Faz a tua parte. Sai dessa zona de conforto. Sai dessa comodidade. Reage. Meus irmãos, eu tenho dito isso e vou repetir. Deus é Pai. Deus é perfeito. Senão Ele não é Deus. Então, os problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos, estão plenamente de acordo com a nossa capacidade de resistência. Não são maiores. Porque não seria justo recebermos provas maiores, mais pesadas do que a nossa capacidade de luta e de reação. Então, os problemas que vieram, os problemas que estão diante de nós, que estão no nosso caminho, estão plenamente de acordo com a nossa capacidade de resistência, de luta. E nós podemos vencê-los. Ah, mas por que eu não consigo então vencer? Porque a minha vontade é fraca. Porque está me faltando fé. Está me faltando confiança. Está me faltando vontade. Está na hora da gente reagir. Lutar para vencer. Porque o nosso inimigo não é o vizinho que não gosta de nós. O nosso inimigo não é o desafeto. Nosso inimigo, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Esse trabalho que hoje estamos desenvolvendo, junto com os nossos irmãos e irmãs que estão aí nos assistindo, nos dando prazer, visa exatamente trazer à baila esta discussão. Jesus era um religioso? Jesus era adepto de alguma religião? Jesus veio pregar uma religião? Ou ele simplesmente veio ensinar o amor? Nos ensinar a trilhar o caminho do amor. Esta é a verdadeira religião, o amor. É isso, doutor? Sim. É por isso que nós devemos nos ater sempre ao exemplo. Jesus, pelo menos na minha concepção muito particular, eu tenho uma palavra que é o significado de Jesus para mim. Jesus é exemplo. E é justamente nisso que nós devemos nos ater. No comportamento dele, que veio escrito através das parábolas. Né? Que as pessoas estavam condenando e ele dizia, atire a primeira pedra. Ele fazia com que as pessoas olhassem para dentro de si mesmo. Em toda e qualquer parábola, ele nos traz o exemplo de como nós devemos agir. E na maioria delas, traz a caridade. De nós deixarmos a nossa vez, de nós servir ao invés de ser servidos. Jesus andava com os pobres. Seus escolhidos para lhe auxiliar na tarefa da disseminação dessa ideia eram pescadores. Pessoas simples. Exceção de Mateus. Agora, até nisso veio o exemplo. Jesus, apesar de não ser assim, algo que nós devemos nos concentrar tanto assim, né? Mas Jesus, ele deu exemplo desde que nasceu. Vindo, né, numa estrebaria, junto dos animais. Aliás, muito interessante é que São Francisco de Assis também, né,
a mãe dele teria o tido na estrebaria da casa induzida pelo próprio espírito dele antes de nascer. Então, em todas as passagens da sua existência sobre esse planeta, o Cristo trouxe o exemplo. O exemplo de como nós devemos pensar, ser e agir. E é importantíssimo que nós saibamos que Deus nos ama muito. Ele nos enviou Jesus, esse ser, esse espírito de envergadura inigualável. E é necessário que nós, cada dia mais, deixemos ele entrar no nosso coração. Nós estamos já no final do nosso programa, Dr. Marcos, professor, e o nosso diretor está dizendo que nós não temos mais tempo nenhum. Então, rapidamente, para a sua despedida e para o Dr. Marcos em seguida. Salvação, efetivamente, caridade e humildade. Perdição, orgulho e egoísmo. Escolha o seu caminho. Bom dia. Doutor. Sejam confiantes e carreguem Jesus no coração todo dia. Temos todos um excelente domingo, uma ótima semana e no próximo estaremos aqui com esse imenso prazer de conversar, dialogar com os senhores e com as senhoras. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.